A gente entrega. Você precisa botar a mão na sararela. Eu botei a mão e depois continuei. Dá a manutenção. Senta direito, garota. Oi, gente. Esse é o Senta Direito, Garota. Eu sou a Juliana Amador. E eu sou a Verônica Linder. E hoje a gente tá aqui com a Jana Gentili, que é doula, advogada, contadora de histórias. Fala um pouco de você, Jana. Então, eu sou, como minha mãe gosta muito de dizer, Janaína Tereza. Ai! Agora eu só vou te chamar de Janaína Tereza. Adorei, tá Eu vou te vendo? chamar hoje o dia inteiro. Eu vou mudar até o seu contato, o nome do telefone para a Janaína Tereza. Um arraso, assim. Eu sou Janaína Tereza. Nasci Janaína Tereza de Araújo. E depois que fui conhecendo a história da família, a história da minha família materna, sobretudo, eu resolvi, lá em 2012, incluir o nome da minha ala materna. E, como eu sou advogada, propus uma ação e incluí o Gentili Ferreira, que é o nome de solteira da minha mãe, no caso. Minha mãe, quando casou, tirou o nome todo. E aí a gente vai ingressando nesse feminismo. E né? Por aí, que maravilhosa, que tira o nome? já deixa bem claro. Por quê? Cadê essa linhagem? Cadê essa história? Por que esse apagamento da linhagem? Por que o nome do homem fica por último? Por que na Europa é o nome da mulher que fica por último? Eu comecei a procurar saber disso. Isso me incomodou muito. E eu acho que o feminismo ele vai muito dessas pequenas ações que vão em projetar para que a gente consiga espraiar. Então, eu propus uma ação, que chama Ação de Inclusão do Patronímico Materno. Uau! E fiz essa ação e aí a gente apresenta várias certidões. Você nem falar essa palavra, Patronímico, que já vem de patriarcal, né? Sim, né? Mas o que é esse nímico? É o nome, nímico de nome. Ah, eu não consigo falar. Patronímico. Porque acaba tendo o nome de um homem ali, do meu avô materno, né? Que é o Ferreira. E o Gentili da minha avó, mas que também vem do meu bisavô, que era italiano. Sim. E eu já contei essa história várias vezes. Não existe um romantismo na minha história. Não foi porque ele era um nono muito fofo, maravilhoso. Até porque eu não o conheci. Minha mãe também não o conheceu. Ele morre, a minha avó tinha mais ou menos uns 18 anos. Mas é aquela clássica história de um italiano que veio fazer América com uns 40 anos. Sua avó era uma mulher preta e minha bisavó era uma mulher preta de 9 anos de idade. Não tinha menstruado. E E aí ele morreu quando ela tinha 18. Quando a minha avó tinha 18. Quando a avó, não a bisavó. É porque esse foi o bisavô. Isso. Tá, é isso, né, gente? É entender que a história do nosso país é feita a partir… Nós todos somos netos de estupro. Independente da cor, né? Porque fica romantizando a miscigenação. Não, pelo amor de Deus. Mistura de tudo. Tem um estudo do genoma brasileiro, né? Que somos estupradas, estupradas, né? Então… Jana já chegou com o pé na porta. Exatamente, que eu sou dessas, né? E assim, eu conto não começamos hoje, o programa suave. Não. E o mais bizarro, além do estupro, que nada é ruim que não possa piorar, como ele era um imigrante que veio ganhando dinheiro, ganhando terra em Minas Gerais, e a minha bisavó minha avó dizia, uma filha de soldado, que na verdade… A branquitude diz, criada como se fosse da família. Minha avó dizia, filha de soldado. Que tava em qualquer fronte, tava ali pra morrer primeiro, pra estar na batalha. Mas ele era um imigrante. A família onde a minha bisavó residia era uma família importante. Então foi parar todo mundo na delegacia. E aí vejam vocês a solução, né? Ele era casado na Itália, né? Depois que fizesse dinheiro, traria essa família. E aí disseram, você não pode trazer a família. Pra você não ser preso, você tem que ficar com ela até morrer. Casar não. Ele não podia. Ele era casado. Ficar com ela. Só que ela tinha 9 anos. Gente. Vamos lá desconstruir? Calma aí, eu me perdi um pouco na história. Sim, Não é que você se perdeu, não. É que é horrível mesmo. É isso, o bisavô dela se relacionou com uma menina de 9 anos e essa história foi parar numa delegacia e o delegado falou, tá bom, então sua mulher nunca vai poder ser importada. Isso. Seus filhos também não. A família dele de origem. E ele teve que ficar com essa criança num relacionamento até a morte. Ficou. Disso nasceu minha avó, meu tio Paulo, meu tio Bumba, que é o tio Emílio, meu tio Dinho. E aí faz histórias da família, que sempre que havia briga, ela chutava os bagos dele.
E aí, hoje, a gente entende, né? Óbvio. Ela atacava aquilo que era mais nocivo a ela, aquilo que foi mais opressor. Gente, que loucura. Ele faz América, funda uma fábrica de sorvete em Minas. Eles compram 2 casas. E um dia ele morre atropelado. E aí, como ela era concubina, negra, teuda e manteuda, ela sai de Minas. A minha avó estudava em Não colégio de teve direito a freira. nada? Teve, mas sai de Minas com as regras atrasado 9 dias, que é o meu tio Dinho. Que não foi registrado com Gentili, não tem o nome do meu bisavô, porque embora a cidade toda soubesse, não deixaram. Mas colocaram Gentil. Então tem uma linhagem Gentili, Gentil. E a minha avó foi para a Ilha do Governador, veio para o Rio de Janeiro. E aí a minha avó foi tentar arrumar trabalho como professora. Minha avó foi educada num colégio de freira super tradicional. Mas disseram aqui no Rio de Janeiro que o diploma de Minas não valia aqui. E a minha avó morre em 1989, eu entro na faculdade de Direito em 91, com aquilo na cabeça e descubro que isso nunca existiu. Ou seja, conclusão da história, minha avó era afrodescendente, óbvio, de uma pessoa que era teuda e manteuda, que era o que se dizia na época. E Me não lembro conseguiu. desse termo, me lembro da minha avó usando esse O que termo. é o teuda e manteuda? Não é a mulher oficial. Isso. É uma… Ela é mantida, então é uma teuda, tá ali, é dele. Tem uma questão de propriedade, teuda Sim. vem disso, que aí eu adoro palavras, eu vou procurar. Uhum. E mantida por ele. Então, teuda e manteuda é um neologismo pejorativo. Muito. Pertence a ele, ela não pode trair, porque é foda, né? E a gente precisa desconstruir essa coisa da amante, né? É uma Sim. coisa que eu converso muito com a minha mãe. Porque acho que tá todo mundo dentro da opressão, entendeu? Sim. Então, ela é uma teuda e manteuda. Tem a oficial, é permitido, todo mundo sabe. Nossa, tem várias, olha, dá 355 mil ramificações. 8 horas de Então, podcast. hoje a várias gente vai coisas. falar sobre violência obstétrica e não tem como também não falar, né? Porque Jana? isso tudo aí Porque isso tudo é uma violência, é sexual. É a e- base da violência sexual. sexual, que a violência obstétrica é uma violência sexual. Isso, na verdade, eu estou mestrando agora em saúde coletiva. E quando eu fiz o meu projeto, quando eu decidi fazer mestrado, foi por conta de um insight que eu tive. Eu já era doula. Você segue trabalhando como doula e advogada? Sim, mas não da forma que acho que a maioria das pessoas entendem. Na minha perspectiva, trabalhar como doula não é apenas Acompanha parto. só acompanhar parto. Uhum. Eu acho que o que eu tô fazendo aqui é um trabalho de Sim. doulagem. Sim. Porque eu não seria advogada que eu sou, não seria professora que eu sou, não seria contadora de histórias que eu sou, se não fosse o conhecimento do meu próprio corpo que eu só obtive através da doulagem e da consultoria de amamentação. Que é onde eu conheci a Patrícia, e através da Patrícia conheci vocês, né? Conheci a Aline Sudo, através da Aline Sudo conheci vocês. Então, quando eu comecei a lecionar no mundo da doulagem, e uma amiga minha, Marilu, se fala revolucionar, né? Esse mundo da doulagem, sob a perspectiva, sob o viés do direito, eu estava estudando a Lei Maria da Penha. Então, eu leciono desde 2003 Aonde? Em faculdade? em faculdade de ensino superior, direito. Coordenei núcleo de prática jurídica em uma das faculdades que eu trabalhei, já trabalhei em 2. E nós fizemos em 2016 um evento dos 10 anos da Lei Maria da Penha. E nós chamamos… Saiu numa matéria no jornal da Naura Schneider, algo nesse sentido. Ela tinha feito um documentário Silêncio das Inocentes. E eu vi, ela fez aquele caderno de domingo do Globo, o café e a conta, 2 cafés e eu uma acho que conta, lembro. suco e uma conta. E aí fizeram com a Nara e com a Naura, uma coisa assim o nome dela, e com a Maria da Penha. E aí eu li aquilo, dei um Google, achei a produtora, mandei um e-mail pra lá enquanto coordenadora, pedi o documentário e montei um evento na faculdade pra gente discutir a Maria da Penha. E aí a Maria da Penha, que é onde eu quero chegar, para contextualizar, ela acontece porque percebe-se que diante de toda a atrocidade que acontece com aquela mulher, o judiciário não julgava. E o Brasil, então, é levado para o Tribunal Internacional e é condenado. Uhum. E essa condenação diz o seguinte: olha, para vocês brasileiros, a mulher não é sujeita de direitos, ou sujeito de direitos. Aí a discussão do gênero. Né? E aí, na doulagem, eu falei assim: caramba, então no parto, nós também não somos sujeito de direitos. E aí me veio uma frase que eu coloquei no meu projeto. Pior
nós estamos, aí eu coloquei entre aspas, sujeita aos direitos alheios. Uhum. Justamente por conta dessa coisa de palavra, bota a letra A, bota a letra E, bota a letra O, né? Esses estudos de linguística. E sujeita, embora a gente não diga que a mulher é sujeita de direitos, porque a gente não pode fazer essa declinação pro feminino, mas existe a palavra sujeita a. Sim. Sujeita a. De estar Ela se sujeitada sujeita. a. E aí eu escrevi esse projeto. Passei pro mestrado com essa coisa. Então a gente está sujeito aos direitos alheios, então a gente não é sujeito de direitos. Então vejam, conclusão. A violência obstétrica, ela é a violência de gênero que se espalha, se espraia para qualquer ambiente, incluindo o ambiente obstétrico. Então, quando as pessoas pensam em definir a violência obstétrica, hoje se fala muito, é uma violência de gênero, mas eu, enquanto professora, lecionando em cursos de doulas, percebo que as pessoas reproduzem isso como se fosse uma decoreba. Nós não entendemos ainda os limites, os limiares do que é essa violência de gênero. Então, para mim, a violência, ela começou lá nos vários tempos, como a história que eu contei da minha bisavó, como tantas histórias que vocês ouvem, com tantas que nós passamos. E esses homens, eles se transformaram em médicos em algum dia. Eles eram boticários, eles eram curiosos. Na verdade, nós mulheres é que tínhamos a questão da curanderia. Sim. E aí fomos acusadas de bruxaria, porque tínhamos conhecimento das ervas, talvez intuições, um conhecimento empírico, a gente observava, andava muito junta, porque os sexos eram segregados, né? Se a gente olhar as histórias bíblicas, tinha a tenda dos homens e a tenda das mulheres, a comunidade dos homens e das mulheres, ainda que fossem casados. Então era. E aí, na hora que eles entram, e aí um pouquinho da história conta, eles entram para tratar de doença, de morte. E nós, mulheres, continuamos tratando da vida, que é o nascimento. E aí eu ainda não cheguei a essa conclusão, mas o que me parece que em algum momento alguém falou assim, ou estão com poder demais, ou o que acontece ali, tô curioso, ou, pior ainda, o capital entra, né? Sim, provavelmente. Eu vou ficar trabalhando só com morte, com gente apodrecendo, com lepra, com doenças ruins, porque a gente tá falando… Sim. Não, eu posso ganhar dinheiro com uma coisa legal. Posso pegar esse conhecimento que essa pessoa tem, posso levar isso para um centro cirúrgico e posso virar um médico obstetra que vou operar mulheres. Em vez de… Não só operar, né? Eu domino. O dono das escolhas, na verdade, né? Eu domino, eu faço o que eu quero. E aí vem a inveja, vem talvez questões sexuais, né? Porque quando a gente tá em trabalho de parto, se a gente fechar o olho, é como se estivesse A transando. gente falar aqui E aí isso pra pensa, caramba. Quantas vezes a gente pode sentir um tesão? Pois é, e suportar isso, né? Então tem um Gente, cara ali deixa eu só estranho ali falar. invadindo o seu ambiente íntimo, que faz parte da sua sexualidade. Mas vamos virar ao contrário. Tem uma mulher, eu sou médico homem, eu tô cheio de tesão, o que eu faço? Se eu sou um cara bacana, eu me reprimo. Se eu não sou, eu estupro, né? É aí que Chegamos no ponto que a violência obstétrica é um estupro. Por isso que as mulheres se sentem assim, tão… E por isso que as pessoas acham… Elas vão colocar isso no lugar, tipo, não, eu precisava daquilo. Porque senão ela vai falar assim, cara, que merda, eu fui estuprada. Exatamente. E esse é o processo que eu acho que acontece, né? Quando a gente vai caindo a ficha. Estou me tremendo. Que horrível. sofreu… Esse tema mexe muito com todo mundo. Caralho. Mas esse eu acho que é o processo que acontece quando as mulheres, nós… Quando a ficha vai caindo que a gente sofreu alguma violência obstétrica. Porque é assustador. Porque né? não tem onde denunciar, não tem com quem falar. Ainda. Mas isso a gente tá querendo mudar. Mas mais do Mas que é uma isso, mudança. é assumir que passou por uma violência Aí sexual. que está. Não Aí é que fácil, está. né? Não Eu acredito que a coisa… E aí, gente, é coisas de Janaína Sim, Tereza. a gente tá aqui divagando Tá? também, né? Pensando Coisa de junto. Janaína. Eu digo assim, Janaína gente, meu Tereza é nome não é muito bom. Janaína à toa, Caralho. né? Então eu tenho Santa Teresa de Lisieux Não, é Janaína. e Janaína. Outro nome de né? Iemanjá. Então, exatamente. Ó, tô toda arrepiada. Tá todo mundo aqui, né? Ainda bem que tá todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Não, assim, eu optei por começar com a história da minha bisavó, da minha ancestralidade, por conta desse dito lugar de fala. Porque essa história nunca foi escondida na minha família, até por proteção a mim.
né? A minha mãe. Então, nunca foi escondido que a violência sexual estava no mundo. Nunca foi escondido. A minha mãe, eu lembro exatamente a primeira vez que eu fui pra escola. E ela me levou pra tomar banho com ela. Muita gente fala, né? E nós lá nuas, eu devia ter uns 5 anos. E ela falou, olha, você vai pra escola, a partir desse momento você vai ficar sem a mamãe, sem o papai. Se Isso proteja. aqui não pode mexer, aqui tu não pode mexer. Que maravilhosa que a sua mãe fez isso. Não pode mexer. E ela fez Nessa mais que a minha época. mãe. Isso, tô falando da década Isso de que eu tô 70. falando, Eu tenho incrível. 49 anos. E ela ainda disse mais. Só que você é criança. Se o adulto ou alguém te dominar, te amarrar, te agarrar pelo braço… E aí ela reproduzia aquilo em mim. Tá vendo? Você não vai conseguir se soltar. Olha a minha mãe me tirando a culpa. Porque a pessoa é mais forte que você. As pessoas são mais fortes que as crianças. Mas se essa pessoa for um homem e você conseguir usar o poder da sua boca e ele colocar o pênis, aí ela falou vários nomes, o pênis, o bilau, o piu-piu, vários nomes que vieram à cabeça, na sua boca, você deixa. E na hora que ele colocar, você trinca o dente. Maravilhosa, preciso Gente, repetir isso. a sua mãe tá Anota. viva? Pois então ela vai lá Este em programa. casa Em pra homenagem eu… Muito bom. Pra Dedicamos eu- esse programa à dona Preciso Marina, ensinar isso Tereza. pra Bia e Alice. Marina Tereza. Adorei também a explicação. E eu fui pra escola assim. Se sentar no colo, no joelho, tudo bem. Se começar a te trazer pra cima, você grita. Grita, não tem medo de gritar. Eu sempre fui criada assim. Por quê? Porque a história da minha bisavó nunca Sim. foi escondida. É. E eu não tenho trauma nenhum, não tive problema nenhum. Tive meus namoros, tive relações sexuais, tudo. Aos olhos da sociedade, até tardiamente. Mas depois de processos de análise, eu cheguei à conclusão que foi tardiamente porque eu tinha muito conhecimento. Que é maravilhoso. É exatamente o que a gente fala. Educação sexual Exatamente. adequada e precocemente protege todo mundo. Inclusive de se colocar numa furada. Você tem tanto conhecimento do seu Não corpo. só do estupro, mas de Sim. uma sedução. Eu sempre tava assim. Às vezes, todas as minhas amigas já transaram. Esse carinha que eu gosto quer muito transar, mas eu não quero. Eu não quero, e não fui. Mãe, não tô afim, não. E eu tinha liberdade de falar essas coisas com a minha mãe. Maravilhoso. Então, isso tudo faz parte de uma violência, hoje, na minha perspectiva. Ficar dizendo para não falar é algo para deixar a pessoa à deriva. A criança à deriva, a adolescente à deriva, o jovem à deriva. Não só o outro também. Sim, Os meninos sim. também, porque tem violência sexual Só. em relação aos meninos, aos adolescentes. E aí, quando eu comecei a pensar nessa coisa de sujeita aos direitos alheios, começou a abrir todos esses leques. Nossa, se eu fosse pra escola sem saber, eu tava sujeita ao direito de outra pessoa. Se eu fosse sem ser, eu tava sujeita ao direito de outra pessoa. A mulher, o pré-natal é do jeito que é, pra nós ficarmos sujeitos ao direito de outra pessoa. Ao direito de querer dominar meu corpo, seja lá como for. Seja porque tá com pressa, seja porque quer acelerar o parto, seja porque quer estuprar, seja porque quer lavar a criança, porque se sente sujo. Porque isso diz muito da outra pessoa. E eu acho que a gente tem que começar a falar sobre isso para tentar entrar na cabeça da outra pessoa. Porque a legislação, quando as pessoas, e aí vou falar da negritude agora, quando eu falo assim, olha, isso que você falou é racista. E a pessoa fala assim, você tá me chamando de racista? Sim, isso que você falou é racista. A pessoa não quer ser racista por conta de uma lei, CAO, de uma lei Afonso Arinos, de um estatuto da igualdade racial. Porque no fundo ela é. É, claro. E aí vamos para essa história agora dentro do racismo ou da homofobia. Expressão de opinião. Mas eu não posso expressar minha opinião? Pode, mas existe uma coisa… E aí eu não vou nem dizer o que é certo, homofobia e o que é errado. Eu acho que existe uma coisa que é trato social. Que a gente começa a aprender desde cedo e que vocês, que são mães, começam a ensinar para suas crianças. A criança ganhou um presente, ela é genuína, é o diamante bruto. Ela vai olhar, não gostei. Você vai chegar… Há quem vai bater, há quem vai brigar e há quem vai… Olha, eu entendi que você não gostou. Eu sei, mas o que é importante é o ato de ser presenteado. Então, a pessoa te deu um presente, você vai agradecer esse ato de ser presenteado. O que você não gostou, a mamãe faz outra coisa. A gente vai na loja trocar, a gente vai dar para outra pessoa, sim. A gente vai doar. Isso é um trato social. Então, a gente não pode falar tudo que vem à cabeça porque é falta de educação. Sim. Existem coisas que não dá pra falar.
E existem outras mais que você não pode. Se ofender outra pessoa, se a sua opinião ofende outra pessoa. É isso. Se a sua Você vai opinião ofender. ainda valida que essa pessoa morra. Se Não por é uma conta da sua opinião, Essa é a questão. pessoas morrem. Porque se eu falar que eu não gosto da caneca branca, eu amo, tá, gente, a caneca. Sim. Essa caneca. Mas se eu falar que eu não gosto dessa caneca branca, você vai morrer porque eu não gosto dessa caneca Não. branca? Gente, acho que é tão simples. Você vai chorar. Entender? Você vai Porque às chorar. vezes tá a questão do chorar. Que é o bullying. Ah, sim. Aí eu não posso sacanear, não posso isso. É. Cara, a gente pode. Porque lá no meu tempo. Eu fui chamada de rolha de poço e tô viva. E tô Cheio de viva. problema. Um pastel Mas vamos por idiota. outra perspectiva. Porque é o seguinte, eu gosto da Verônica. E aí, aqui a gente brincando, bebendo e tal, eu dou uma sacaneada na Verônica porque faz parte do trato social. Se eu olho pra cara da Verônica, ou olho pra cara da Juju, e eu senti que a minha amiga, por conta de algo que eu falei, não gostou, porque tá transparecendo no rosto, ficou triste, pelo trato social, por amor a ela, por amizade, desculpa, foi mal. Se eu piso no pé sem querer de uma pessoa que eu nunca vi na vida, na rua, porque encontrei, deu um encontrão, pô, desculpa, foi mal. Por que que na hora que a pessoa se identifica com A, com homem, com mulher, com B, com C, é negra, não é? O outro tem que exercer o seu direito de falar. Porque eu digo, todo mundo, vou dizer uma coisa bem bizarra, mas eu acredito. Todo mundo tem direito de ser racista, gente. Mas você não pode falar. Porque é lei. É isso. Sobre aquela treta do Sim. segura a boca, do apresentador do podcast Sim. bombado, ele falou, nossa, mas eu não posso ter uma opinião racista? Não, guarda pra você. Guarda pra você. Isso sabe o que foi muito maravilhoso? Lá no Twitter, né? O Twitter, gente, ele é uma coisa muito maravilhosa. E aí, Twitter, patrocina a gente. E aí, esse imbecil, ele colocou assim, pra quem não está entendendo, é porque eu dei a minha opinião sobre um racismo, sei que lá, e o iFood entendeu que eu estava sendo racista e tirou o nosso patrocínio. Aí alguém comentou assim embaixo, opinião do iFood, não é mesmo? Maravilhoso. É isso. Dei um grito no microfone. Foi mal, me emocionei. A questão é que, em um tempo, podia-se fazer isso. O tempo da escravidão. Sim. Quando se vem uma lei e diz não pode, a pessoa tem que obedecer. Sim. Ponto. E é por isso que não pode. Porque, primeiro, faz parte de um trato social. Segundo, um poder legislativo aceitou um poder legislativo em que alguém votou, uma sociedade votou, disse que aquilo não pode, que já deu, que é lei. E por isso você não pode, senão você será sancionado. É a mesma coisa que em determinadas casas, criança risca a parede, para aquele pai, para aquela mãe é uma obra de arte, aquilo vai passar, daqui a pouco ela vai pintar. Para outros, não. Isso pode ser uma opinião. Sim. Isso pode. Inclusive, Porque não tá na minha casa atrapalhando. pode. Exatamente. Na casa da várias- Juliana, eu acho que não pode. Ela arriscou, tá bom? Desculpa, gente, que aluga a casa. Né? Então, tudo isso que eu tô falando são várias formas de violência. E o que eu quero chegar? Na Lei Maria da Penha é tipificado o que é violência. Num primeiro momento, era porrada. Aham. Assim que a lei foi feita, Porrada. era apenas violência física, Física. porrada. Agora já é violência psicológica também. Já é Mas humilhar depois a de um pessoa. tempo de Lei Maria da Depois de um Penha. tempo, depois da sociedade evoluir, depois do movimento das mulheres falarem, não, mas olha só, ele não me encosta um dedo, mas ele me arrasa. Ele bate Ele na acaba- parede, ele bate na ele quebra as parede. coisas da minha casa, Ele ele grita. Só de a gritar Maria eu da tenho Penha é o quê? medo. 2006. Isso. Então, antes demorou o quê? 15 anos? Não, 10 10. anos, 11 anos. Até esse Até entendimento de que esse- violência psicológica também é violência. Exatamente. Não só a psicológica, mas às vezes o dizer. Eu posso não me abalar psicologicamente enquanto mulher, mas ele não pode dizer. Ele não pode me humilhar, Sim. nem entre quatro paredes, só eu e ele, E, E nem nem- na frente dos outros. principalmente na Exatamente. frente dos outros. Num dado momento da história do judiciário, as mulheres tinham que provar. Pois é, isso que eu ia falar. Porque é difícil provar a violência quando Hoje ela tá… não. Porque Maravilhoso. já foi entendido que é da ordem do impossível provar e que a estrutura do judiciário e da legislação que era feita por homens era feita para que a gente não conseguisse provar. E para que eles pudessem fazer aquilo que eles quisessem com qualquer mulher. Eu acho que devia ter homem até que sabe bater sem deixar marca. Exatamente. A surra de toalha Óbvio que molhada. Sim. Óbvio que tem.
ou deixava marca, mas lembra-se de um tempo que uma mulher que mostrasse o tornozelo, ela tinha que ir pro bordel? Mostrar o tornozelo, né? Se usava saião, porque mostrar o tornozelo não podia. Batia assim na sola dos pés, gente. Ninguém via. Você não podia chegar na delegacia. Não existia exame de corpo de delito pra mulher, porque mulher tinha que ser muito pura, casta. Mas pra nós pretas podia. A gente podia apanhar. Sim. Igual ao homem, não existia essa diferença. Então, o que nós precisamos entender, de todas as leituras que eu fiz, estudos, de tudo que eu tenho aprendido no mestrado, é que a violência obstétrica, ela tem a mesma raiz histórica, reflexiva, estrutural, de pensamento que a violência doméstica. A violência doméstica acontece no ambiente doméstico, casa. em casa, no lar. Mas a mesmíssima coisa acontece no hospital, na maternidade, na casa de parto. E eu acho que se a gente mudar esse discurso, as mulheres vão começar a entender e, quem sabe, as equipes começam a entender. Que você não pode dizer para a pessoa determinadas coisas da mesma forma que o homem não pode dizer em casa. Porque se a gente parar para pensar, são as mesmas frases. Você é gorda. Você não tem passagem. Você tem a bacia estreita. Gente, esses Você dias tá eu vi acabando com a autoestima da mulher. a Velha pessoa demais, parindo, o médico falou assim: filha da puta, você é muito maravilhosa. Um parto de uma blogueira famosa. Eu fiquei assim, eu falei, esse médico tá chamando a pessoa que tá parindo de filha da puta? É isso. Porque naturalizou, né? E aí eu fiquei assim, e a mulher, tipo assim, e o marido dela do lado, ele, vem ver, olha que filha da puta, ela parindo. E eu falei, gente, mas… E vou dizer uma coisa pra vocês, me fez lembrar uma coisa, olha só. Um dos esquetes mais bombados do teatro, você é atriz, né? Da rede social, lá vou eu, a treta. Eu já fiquei assim, treta. Atenção para a treta. Um dos esquetes mais famosos no início do YouTube, se eu não me engano, lá antes do YouTube ser o que é hoje, mas que já era postagens de vídeo, é um esquete de humor falando sobre o poder do palavrão. Nada. Se você quiser dizer que esse lugar é longe pra caralho. Nova Iguaçu é longe pra caralho. Um dos humoristas foi o que foi denunciado por Dani Calabresa, dane-se, sobre assédio. Então, o que isso, né? O que é a gente usar um palavrão falando de uma mulher que é tida como puta? Então, você é filha de uma prostituta. E da onde que vem o prostituta? Se você usa saia curta, você é puta. Você não pode usar um decote porque você é puta. Você não pode ter o cabelo curto porque você é puta. Porque, por exemplo, o que eu tenho ouvido bastante agora. Mas homem gosta de cabelo comprido. Caguei. Não, na verdade, foi por escrito. Eu cheguei a escrever assim, mas eu não gosto mais de homem. Mas aí depois falei Azar dele, então ele que deixa o cabelo dele curto, querida. mas eu não gosto mais de homem, assim, tipo, não gosto desse homem. Enfim, desse tipo de homem, enfim. Mas aí eu apaguei e falei assim, não, você gosta demais, enfim. Mas é isso. E aí eu falei assim, foda-se. Foda-se. Né? Mas olha só os encargos. Todo esse processo é você querendo… de alguma forma, tentando ajudar as mulheres a compreenderem o que é… O que é violência e que é violência, ponto. E essa violência pode estar em qualquer lugar. Pode ser violência no estúdio, pode ser violência no cenário, pode ser violência obstétrica, pode ser violência doméstica, pode ser violência no escritório, pode ser em qualquer lugar. Porque a violência é igual. Essa é a questão. Violência é igual. Você só vai mudar o locus. Ai, gente. E aí? O que a gente faz? Se movimenta. Boa. Coletivamente. Isso, fica junta. Isoladamente. Então, primeira coisa. Parem de achar que a outra coleguinha é sua rival. Eu fico até cansada. Mas é um processo, né? Porque foram anos de socialização, entendendo que uma mulher é um projeto, né? É um projeto. Então, são anos e anos de uma socialização, você acreditando que aquela mulher ali é sua potencial rival, que ela tá só esperando uma oportunidade. Pra acabar com a sua vida. E é tão gostoso quando você entende, cara, vamos junto.
Cuida de mim que eu... Vamos se dar a mão. Quando eu estiver precisando, você me dá o apoio. Quando você estiver precisando... É tão revolucionário. Entender Segunda isso, mas coisa. Parem de procurar alguém que a complete. Mito do amor romântico. Seja inteira. Porque se você tá procurando alguém que te complete, você não vai achar nunca. Que eu sou completa, né? Olha isso aqui. Se eu não sou completa… Ainda que você não seja. E aí vai se procure submeter se à violência, né? Porque precisa isso. ser completa. Procure se completar consigo mesma. Eu, por exemplo, no meu segundo divórcio, eu sentei, me deu os 5 minutos, peguei uma folha de papel, caneta, lista de desejos. Tudo que uma mulher inteligente deve querer para não encontrar o homem da sua vida. Ah, eu amo, eu quero essa lista. Porque, na verdade, é o nome de um livro. Na verdade, esse é o nome de um livro, o ao nome do contrário. livro. Tudo que uma mulher inteligente deve saber para encontrar o homem da sua vida. Aí eu meti um Existe não. esse livro? Existe, cor-de-rosa. Já li. Já joguei fora também. Mas eu acho que é importante ler. Sim, E você fazer uma crítica. Sim, óbvio. total. E aí eu botei lá, estudar piano, que é uma coisa que eu sempre quis desde criança. Por que eu teria que ter um filho pro meu filho estudar piano, algo que eu quis e meus pais não puderam pagar? Vou eu estudar. Não Agora tenho eu posso filho, pagar. Agora eu posso pagar. Justo. Aprender inglês, conhecer tal lugar, contratar um prostituto, sim, tá na minha lista. Não fiz ainda, porque a pandemia veio, enfim. Contratar um prostituto. E assim, e você faz aquela lista e comecei a realizar aquela lista. Por quê? Porque eu era incompleta. O problema não é a gente entender que é incompleta. Na minha perspectiva, o problema é a gente entender que outra pessoa vai nos completar. E numa relação heteronormativa, pra quem é hétero, vai ser um homem. E aí, ele vai te dar um preço pra ele te completar. E você vai ficar presa. Isso também é uma forma de violência e vai se espraiar para o ambiente obstétrico. E aí, falando do tema propriamente dito, há pouco tempo atrás, tem menos de 5 anos, se eu não me engano, eu já na doulagem, fazendo algumas pesquisas, assim, para saber o que eu ia fazer com aquilo, porque eu já sabia que eu não queria ser a doula atendendo parto, mas eu queria ser uma doula, eu queria utilizar aquilo de uma forma diferente, respondendo ainda o que fazer. E aí eu começaram a me ensinar como é que andava nessa rede social, né? Olha, se você botar hashtag com palavras-chave, você acha determinadas coisas. E aí eu coloquei hashtag violência obstétrica, VO, tararara, até que eu coloquei book. Eu queria escrever buceta, mas quando eu escrevi hashtag book, apareceu uma hashtag bizarra. Book o quê? B-O… B-U-C, buceta. Ah, eu book. escrevi buceta. E aí eu botei B-U-C, hashtag B-U-C no Instagram. E aí, antes de eu completar o buceta, graças às deusas, abriu uma hashtag bizarra. Né? Porque aí começa a vir os links. Sim. Bucetário. E abaixo, hashtag, aí tinha tantos mils dessa hashtag. Tô muito E curiosa. tô até suando. Que é? Também. Fiquei E a outra, que partiu, book. hashtag, partiu bucetário. Aí eu tava no celular, falei, não, vou abrir no computador pra ver a Pra ter tela uma maior. visão melhor. E abri. Vários residentes em ginecologia de vários lugares no Brasil. Quando eles iam para as suas residências ou para o seu estágio, eles botavam hashtag, partiu bucetário. Tô chocada. E eles fotografavam não, né? As bucetas, não, fotografavam chegando ao hospital, ao centro obstétrico, mas era partiu bucetário. Então, lembra quando a gente era pequeno, pelo menos eu, né? Nasci em 1972, e aí diziam assim, o meu primeiro ginecologista foi homem. E eu converso isso com a minha mãe e falo assim, que eu não queria ir, eu queria ir numa ginecologista mulher, mas pela visão da minha mãe e do meu pai, ele era o ginecologista dela, e eu teria que ir no mesmo médico que ela confiasse. Não façam isso com as suas filhas. Minha mãe fez isso comigo. Calma, louca. Não façam, não é legal. Normalmente é assim que faz. Normalmente é assim. E aí, depois de muita análise, caiu minha ficha, cara. Ele pode até não ter me estuprado, mas eu me senti assim. Sim. Passando aquele cotonete. Que abriu a perereca pra um cara que você não quer abrir numa situação de vulnerabilidade. Sido a minha menarca. E pra que eu
fui lá, só pra ele dizer que tá tudo bem, porque tava tudo bem. Porque a gente menstrua, tem que menstruar. É muito louco. Deveria levar o médico se não chegasse aos 18 anos e não menstruasse, sei lá que idade não menstruasse. Então, assim, mãe, não tô ela sabe disso, mas é algo que… Nem tô culpando minha mãe também. Mas é algo Não é? que a gente precisa falar e mudar, evoluir. Enfim, fui até… então a gente se sente estuprado. Mas o que a gente escuta? Que foi que a minha mãe falou, provavelmente a sua falou. Filha, homem, quando é médico, ele não tá ali como homem. Teu cu. Amo. Não acredito nesta bosta. Porque aí… Então, o bucetário o bucetário, comprovou né? aquilo que você já… Porque uma pessoa que não é médico jamais vai botar… Na era que a gente tá de aquário, partiu bucetário, se ele não escolheu obstetrícia para ver buceta. Ponto, falei. Para ver vulva, vagina, né, Patrícia? Sim. Aí nos nomes que a gente aprende. E pra mim é isso. Então, eu tomei uma decisão a partir daquela hashtag. Eu só vou em médico homem se eu for atropelada ali na esquina e estiver desacordada e não tiver jeito, ou for uma emergência e só tiver aquela pessoa. Não escolho mais. Então, outra coisa que a gente pode fazer. Já que somos a base da pirâmide capitalista, já que somos as que recebemos menos e nós pretas recebemos menos ainda, receba dinheiro da onde for, mas faça circular no meio feminino. Acho ótimo. Esse, inclusive, vai ser o lugar que a gente vai pra nossa chamada do programa. É maravilhoso. Essa é a parte. Maravilhosa. Faça circular. E você que é preta, faça circular no ambiente preto. Sim. Hoje, minha médica ginecologista é negra, meus dentistas são negros, reprodução assistida, tudo. Todo mundo eu procuro. Dermatologista, até porque a dermatologia não foi feita para pele negra. Nem sabem cuidar. Nem sabem cuidar. Então você tem que ir num especialista. Oftalmologista. Eu estou usando óculos pela primeira vez na vida e estou com glaucoma. E a minha oftalmologista negra me explicou, ela está fazendo mestrado sobre o estudo dos olhos da população negra e descobriu que nós, pretos e pretas, temos mais propensa à cegueira porque não tivemos acesso ao oftalmologista para tratar o glaucoma. Isso é um absurdo. Mas são mais propensos a ter glaucoma também. São mais propensos a não ter assistência médica. Ah, sim. Isso ela não descobriu, né? Isso a gente sabe. Isso é um fato. Só que eu aprendi no mestrado uma medicina, assim, não de forma aviltante. Sim. Mas existem medicinas baseadas na raça. Tanto é que uma das violências que nós, mulheres pretas, recebemos… É mais… mais resistente à dor. Sim. É uma medicina baseada na raça. E acredita-se. Acredita-se. São melhores parideiras. Acredita-se. Eu não sei se é medicina baseada… Eu acho que é racismo, né? Imagino que seja. Mas o nome é medicina baseada na raça. Sabe a evidência científica? Sim. O nome é esse. Medicina estadunidense. Bizarro. Por quê? Porque as pessoas negam o racismo. Uhum. É muito mais fácil você me culpar porque eu estou explicando pra você. Eu nem tô te chamando de racista, mas eu estou explicando que isso é racista ou você chegou à conclusão. E eu tô falando do lugar de preta. Sim. É mais fácil culpar o negro e a negra Sim. de que ele está sendo um absurdo, tá chamando de criminoso. E Grada Quilomba escreve disso muito bem. E isso também é um projeto. Porque você joga a culpa pro outro. E continua sendo essa bosta que você é. Então, diante de todas essas violências, me uni às doulas, que já tinham fundado uma associação em 2016. Comecei a participar das reuniões da diretoria, me associei enquanto doula associada. E aí, num dia, votaram para que eu integrasse a comissão de ética, no início, por eu ser advogada. E depois, então, a gente fez um projeto, vários projetos. Um deles, a gente começou a entender, bom… É fato, doulagem e parto humanizado é para elite, porque a elite que começou a reivindicar, o feminismo branco começou a reivindicar. Mas, cara, não vamos brigar com ele, não. Vamos pegar aqui nós, pretas, vamos pegar esse contingente, o que a gente pode fazer? A gente não tem dinheiro, vamos ver os editais. E aí achamos na benfeitoria.com um edital chamado Negras Potências. Foi escrito um projeto. E a votação do nome, né? Votamos o nome, então doula a quem quiser. Vamos dar acesso
as pessoas. Entendemos que elas não têm dinheiro para pagar. É digno que as pessoas recebam bem pagamento Sim. pela prestação do seu serviço. É digno que nós recebamos, mas essas pessoas realmente são vulneráveis, são hipossuficientes, não podem pagar. E aí, diante da pesquisa Nascer nas Prisões, né? Nascer no Brasil, Nascer das Prisões, onde foi denunciado como as mulheres encarceradas. Eu te falei que eu fiz um curso de especialização em violência obstétrica, a aula sobre as mulheres encarceradas. Eu não conseguia parar de chorar. Os relatos, o vídeo, acho que a gente chegou a ver vídeo, é muito impactante. Não tem justificativa. Principalmente porque a maioria esmagadora daquelas mulheres, os crimes são de menor Toda, zésimo. 99% é porque abriu uma boca de fumo porque o filho, entendeu? Não tinha o que fazer, tava lá na casa dela. É chocante. Ou se é apaixonou chocante. pelo cara e na hora foi de É associação, enfim. Não são assassinas, não são estupradoras, né? Não tem nenhum Sim. crime nocivo à humanidade. Pra Chocante. justificar qualquer coisa. Roubou Quem comida. Enfim. Fizemos, então, Doula Quem Quiser, escrevemos esse projeto e tinham vários produtos. E aí a gente montou estratégias. A gente percebeu como é que funcionava a internet, principalmente nessa coisa de vaquinha, por que as vaquinhas não dão certo. As pessoas gostam de se aliar aos projetos que dão certo. Então, nós montamos planilha, cada uma de nós indicou 10 a 15 pessoas que a gente achava dentro da nossa família, das nossas amigas íntimas, amigos de colégio, que poderiam contribuir. E colocamos a campanha na rua já com acho que 25% ou 30% da meta atingida. Que legal. Antes de colocar com 0%. Estratégia boa. E a partir dali, começamos a colocar na rede social, trabalhos de marketing. Fizemos um vídeo dizendo como era essa questão do crowdfunding. E na benfeitoria tinham 3 patrocinadores. E esses patrocinadores, conforme você desse R$10, ele dava um match e duplicava aquele valor. Mas era tudo ou nada. Se a gente atingisse a meta, a gente levava tudo. Se não atingisse a meta, não levava nada. Nós conseguimos atingir mais que a meta. Nós dobramos a meta, conseguimos atingir. Produtos. Oficinas de capacitação na CAP 5.1, que é a CAP onde tem as clínicas da família, os postos, aliados aos hospitais que atende o Talavera Bruce, que é o presídio. Conseguimos fazer. Fizeram? Fizemos. Incrível. Irado. Conseguimos fazer. Fizemos primeiro oficinas capacitando doulas. Chamamos autoras, chamamos Vilma Piedade, chamamos Lisiane Nisbeck, para todas as mulheres, as pessoas que trabalhavam com o sistema carcerário, para que a gente entendesse como era. Falamos sobre racismo, Ariana Santos, várias mulheres, Rosana Correia, enfermeiras obstetras, para falar como era aquele cenário. Fomos para a Defensoria Pública, porque um dos produtos era uma cartilha. Seu bebê. Meu bebê, minha bebeia. Uma cartilha. E na construção, a gente tinha pensado em fazer uma cartilha sobre violência obstétrica. E aí, numa das reuniões, eu falei assim, gente, que é isso que a gente tá fazendo aqui, né? Gente, toda hora a gente fala, violência obstétrica é isso, violência obstétrica é isso. A pessoa não conhece nem seus direitos. A pessoa fica decorando o que é violência obstétrica, mas ela sequer sabe que ela tem direito a ter acompanhante desde 2005. Ainda tem hospital no Rio de Janeiro que proíbe uma pessoa de estar com acompanhante da escolha dela. E o acompanhante, gente, é da escolha dela porque o processo lá da Maria da Penha já estava correndo. A lei vem em 2006, mas o Brasil já sabia que ia ser condenado. Então é acompanhante da escolha dela, porque se for um estuprador, vai ser o pai que vai acompanhar? Se você botar o pai vai acompanhar? Mas você sabe, né, que tem um projeto de lei que o estuprador quer ter acesso ao parto. Sei. Mano, é surreal. Já. Olha só, Gente, eu vou ter Tereza. um aqui nesse programa. Quando eu li aquilo, eu falei, como é que é? Ele estuprou a pessoa e ele quer ter direito a estar na cena de parto, porque senão é alienação parental que a mãe está fazendo. Exatamente. Porque ele quer ter direito ao nascimento do filho. Sim. Então, por isso que é acompanhante da escolha. E mais, não é só questão do estuprador. Se for o marido que foi violência doméstica, Sim. como é que vai ser? Sim. Ou estupro. O marido também estupra, Também. né? Estupro marital tá aí, né? É permitido. Falar disso, que as pessoas ficam chocadas. Gente, marido também Outra estupra. questão, uma mulher que teve um relacionamento, engravidou e o homem abortou em vida. Né? Que é isso, né? Abandono. Abandonou. Aí o pai dela, biológico, botou ela pra fora de casa. Pasma, isso ainda acontece. Sou advogada. Uhum. Aí, não, é meu neto.
é um neto homem, pasmem, isso ainda acontece, e agora eu vou. Porque se não é o pai, eu sou o pai dela e vou. Então, é da escolha dessa mulher. Ela vai escolher quem ela quiser. Sim. Então, a gente começou a pensar todas essas coisas. Eu falei assim, cara, acho que primeiro a gente tem que colocar algo que é: conheça seus direitos. Conheça seus direitos na gestação. Conheça seus direitos no parto. Conheça os seus direitos no puerpério. Para depois da pessoa conhecer os direitos, ela entender o porquê Sim. que aquilo é violência. Por que ela se sentiu daquela forma. Por procurar uma ajuda, procurar uma terapia, procurar um auxílio, procurar uma rede de apoio, procurar qualquer coisa. Nós não conhecemos nosso corpo nem nossos direitos. E é daí que a gente tem que começar didaticamente. Sim. Então, montamos um roteiro de modo que essa mulher, ou essa pessoa gestante, se ela estiver gestante, ela vai direto no sumário ver os direitos dela ao longo da gestação. Se ela perdeu isso na gestação e ela teve acesso à cartilha a termo, próximo a parir, ela vai direto nos direitos dela. Se ela perdeu ou chegou à parte do puerpério e ela teve acesso a essa cartilha, ela vai direto. Uhum. E depois, concluindo, se esse seu direito foi violado no ambiente obstétrico e você sofreu uma violência, Sim. lute pelos seus direitos, como outro produto da campanha Doula Quem Quiser. Firmamos um termo de colaboração técnica com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Esta cartilha é impressa, que eu trouxe de presente para dar para as meninas que não sentam direito. E eu adorei isso, né? Porque direito faz parte da minha vida. Mas ela tá online, num canal que nós compramos o domínio com a verba desse projeto, chamado, aí sim, www.violência obstétrica fale. Fale que você foi violentada. Verbalize sobre isso. E fale denunciando nesse canal.com.br, que é um canal diretamente ligado ao Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Você vai denunciar, vai contar a sua história. E a Defensoria Pública, que são pessoas que deve ter sido colegas no seu Sim. curso que você fez, que estudam sobre isso, que em sua maioria… são interessadas, que né? são interessadas, estão abertas à escuta. Elas vão te orientar, porque elas conhecem, além de tudo, o direito. E olha, gente, eu sou advogada, eu vivo disso. Se você quiser me contratar, ok. Mas a Defensoria Pública está a nosso serviço. Você não vai precisar pagar. Mas, Jana, olha só. Funciona? Funciona. Assim, vivia uma violência obstétrica. Sim. Beleza? Tá, beleza. Vivia a violência. Vou denunciar. Fui lá na defensoria, denunciei. E aí? A defensoria vai correr com segredo de justiça, diferente do que acontece, pelo menos a pesquisa que eu fiz antes de vir para cá, para ficar bem fresquinha. Nós temos uma decisão no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Uma. Em primeira e segunda instância, que tem a expressão violência obstétrica. Então, veja bem, eu delimitei a minha pesquisa. Eu poderia colocar episiotomia, não é isso. Como um dos temas que vocês colocaram para mim era esta expressão, violência obstétrica, eu queria saber se no judiciário usam o termo violência obstétrica. Quantas ações na segunda instância eu encontraria com o termo violência obstétrica? Eu encontrei apenas uma ação distribuída em setembro de 2012, não foi pela Defensoria Pública. Essa ação é contra o município do Rio de Janeiro e estou falando porque está público. Você colocar no site do TJ, buscar jurisprudência, violência obstétrica, você vai achar. Tem o nome da mulher, tem o nome do hospital, a maternidade, e a ação é contra o município do Rio de Janeiro. Essa mulher, ela foi parir numa instituição pública, municipal, e chegou com X de dilatação, um pouquinho de dilatação. A equipe disse para ela que era para ela voltar, que estava cedo. Uhum. Todo o discurso, e aí eu não li a inicial dela, o que o advogado escreveu. Eu já leio o relatório da sentença do juiz, que aí ele faz um relatório, um resumo daquilo que foi escrito.
Então, o que dá a entender é que essa mulher não conhece o parto humanizado, não teve um pré-natal em relação a isso, porque a reclamação dela é: me mandaram pra casa e forçaram o parto normal. E aí falaram que era pra eu esperar tantas horas. Eu fui pra casa, esperei tantas horas, voltei, disseram que eu tava com 6,5 de dilatação e mandaram eu voltar de novo. E aí eu voltei. Então tem essa indignação, veja, do colega, do advogado, e, gente, isso é uma crítica construtiva. Pra gente pegar uma ação, a gente precisa conhecer as minúcias daquele caso. E precisa estar no movimento para poder ganhar. Então, Verônica, o que eu quero dizer com a sua pergunta? Muitas das vezes não funciona, não dá certo, porque ninguém conhece. A mulher não conhece, o advogado não conhece, o defensor público não conhece, porque não fez o curso. Então, porque a visão de tipo, o que eu vejo muito é a pessoa escolhe, quero ter uma cesariana porque eu sei que no parto eu vou sofrer uma violência e eu não quero, e tipo, ela troca uma violência por outra. Né? Então, assim, o fato dela achar que, tipo, ela foi mandada de volta várias vezes pra casa é uma violência porque ela desconhece o direito dela. É isso. Por isso a ideia, conheça seus direitos. Entenda o seu corpo, entenda o processo do parto. Ela desconhece o direito dela e desconhece o processo do parto. Do parto. Sim. Isso. Beleza. Que aí já volta pra aquele assunto, que os médicos é que conhecem. Isso. A mulher não ela tá sujeita. E aí, o que acontece? Então, vou parar nessa questão, que nem é toda essa questão que eu trouxe pra vocês, né? Esse exemplo. Mas vamos parar nessa questão. O judiciário é moroso. Sim. Poucas pessoas trabalhando. Uma vara tem zilhões de processos com um único juiz, um único defensor, um único promotor. Essa mulher desconhece, mas a defensora, vamos dizer que nessa vara, todo mundo fez o curso da Juliana. O curso da PUC, de especialização em violência obstétrica. Tamis, professora, maravilhosa. Todo mundo viu. Chega essa ação no judiciário, pô, mais uma ação pra eu trabalhar, e a pessoa tava aqui no parto. Putz, ser humano. E aí é a banalização do seu direito. Porque você não conhece. Não foi esse o caso. Isso é o que ela pensava que aconteceu. Chegou com 6,5 de dilatação, forçaram o parto. E aí, transcorreu, e aí tá meio nebuloso, assim, porque o juiz não diz. Chegou uma hora que ela começou a gritar, começou a dizer que ia chamar a polícia, começou a desacatar as pessoas, e isso está escrito no prontuário dela. Então, a equipe escreve que ela está descontrolada, um clássico para mulher, descontrolada, que quer chamar a polícia, que ameaça todo mundo, que então colocaram com resolveram diagnosticar, e aí coloca uma expressão, parada de progressão, mas não é que fez, resolveram parar para mandar ela para cesárea porque ela tá fazendo escândalo. Mas antes, subiram na minha barriga, empurraram meu bebê, me levaram para a sala de cirurgia, fizeram, depois de ter forçado o parto, inclusive com um medicamento que eu não sei, que aumentou muito mais a dor, que a gente sabe que é o ocitocina, para forçar o parto normal. Então tem muito isso, né? O advogado mesmo, para forçar o parto normal, foi para cesárea, ficou resto placentário, a criança foi para UTI, ela teve infecção generalizada. Gente, a mulher morreu? Não, mas teve uma infecção, tá lá escrito, dessa forma. E aí, o que acontece no judiciário? Isso tudo, a ação em 2012 registrou. A sentença só está em 2018. Nossa, mano, o tempo do sofrimento dessa mulher. Por quê? O judiciário não está preparado para isso. Sim. Como é que um juiz vai saber se aquilo que está sendo falado… Juiz ou juíza, tá? Porque o processo teve homens e mulheres. Sim. Tanto juízas, começa com juíza, não depois vai para juiz. Ele não sabe. Então, o que ele vai pedir? O auxílio de quem? De um perito. Esse perito tem que ser o quê? Médico. O perito é indicado e escolhido pelo juiz. O juízo, não importa a pessoa juiz, o juízo tem uma cartela de peritos, que não basta ser médico, tem que fazer um curso de perícia judicial. E aí ele vai indicar um que a lei diz que é da confiança dele. E aí, confiança… Cada uma tem a sua. Subjetivo. O primeiro perito. E aí é pago. Essa mulher, embora não tenha ido pela defensoria, ela conseguiu gratuidade de justiça. Ela tinha advogado particular, mas ela não precisava pagar custas. Isso está no processo. E aí o perito diz qual é o valor
do trabalho dele, porque perito não é concursado, o Estado não paga. Ele é uma pessoa que é indicada de fora. E aí ele disse que era R$3.500, está lá nos autos. Não entendi o porquê, ele declina, não quero. Sai do processo. Vem a segunda perita, o segundo perito indicado, R$3.500, também declina. Aí vem o terceiro perita, que eu digo, tem. Mas não é tão comum, tanto que foi 2, 3 para 1. Uhum. Faz o laudo pericial. E aí diz que a menina, embora não tenha sequela hoje, ela teve problemas, a bebê, que é uma menina, teve problemas em virtude daquela situação toda do parto, que no prontuário não está dizendo que houve a manobra de Christeller, que fizeram essa pressão no fundo do útero, mas tem dizendo que ela estava descontrolada, que ela ligou para a polícia e chamou a polícia várias vezes. Mas como não tem, e aí vem a sentença. Embora tenha dito isso tudo, esteja escrito, tem essa avaliação toda, e o município não negou, e aí eu não sei se chamaram médicos para depor, se foram ver quem é que estava naquele plantão, não consegui descobrir isso. O município não negou que foi feita a manobra de Christeller. Ele disse só que ela não provou os fatos alegados, e esse é o problema. Como vai se provar? É, igual a violência Doméstica. Então, o que a gente precisa lutar é que a violência obstétrica seja análoga à violência doméstica, porque você está entre 4 paredes e não tem como provar. E essa responsabilidade ser independente da prova. Uau. Uhum. Porque o médico, ele tem uma responsabilidade objetiva. Mas quando a gente estuda direito, quando a gente aprende direito, o direito das obrigações, dizem que o médico, ele tem uma obrigação de meio, ele não tem uma obrigação de resultado, salvo o cirurgião estético. Se você vai fazer uma cirurgia estética, você quer ficar melhor ou bonita. Que também, né? Sim, por isso melhor. Aquele mesmo. É o mais adequado. É. Você tá insatisfeita com alguma coisa e você quer melhorar. Aham. Que na saúde coletiva chama de aprimoramento. Você quer se auto-aprimorar. Que pra mim pode ter estragado, mas pra pessoa ela tá satisfeita com ela mesma e Aham. ok. Então, ele tem obrigação de resultado. Mas médico não, ele só tem obrigação de meio. Ele tem que agir de acordo com a ética, Sim. com tudo que a medicina dá, mas ele não tem obrigação de salvar ninguém. Sim. E não tem obrigação do parto ser a contento. Pode acontecer coisas, inclusive ligadas a questões congênitas, e isso tá na sentença, motivo pelo qual essa mulher perdeu a ação. Mas ela não fica satisfeita. Gostei dela. Recorre. Chama ela aqui. Recorre. E aí ela ganha em segunda instância. Uau. Porque em segunda instância não é apenas uma pessoa, um juiz. Sim. São 5 desembargadores. E os 5 entenderam, foram analisar, e aí eles fazem print, vão colocando no acórdão, do prontuário, do partograma, de tudo. E aí fala assim, olha, óbvio que essa mulher recebeu violência. Ninguém, Chama a no polícia. momento mais sublime da sua vida, aspas, Aspas. mas é isso que a sociedade diz. Sim. Tô falando aspas porque a gente não sabe a história dela. É. Mas no momento mais sublime da maternidade, vai ligar pra polícia do nada. Óbvio que essa mulher se sentiu violada no seu direito, ligou aquela violação não a uma esfera civil, pra ligar pra delegacia do consumidor, Não, mas é criminal. criminal, pra chamar a polícia. Sim. E outra, o município, né, o hospital, não liberou o partograma e nem o prontuário dela. O advogado teve que pedir ao juiz para expedir ofício para enviarem o prontuário, e se não enviasse, não era para mandar nem de volta para o juiz decidir, era para fazer busca e apreensão no hospital e na Secretaria Municipal de Saúde. Então, entenda, Verônica, tá funcionando. É Sim. uma só. É.
Mas está funcionando. Tem que denunciar, né? Tem que denunciar. Sim. E os nossos colegas, a defensoria, advogados, porque assim, gente, eu, Janaína, não vou dar conta sozinha disso. Sim. Tem mercado para todo mundo. É uma coisa que precisa de gente, inclusive. Precisa de gente. Precisa de Eu gente. posso ficar miliardária, mas eu não vou dar conta disso tudo. Nós precisamos ter muitos advogados e advogadas capacitados para isso, estudar. E capacitar juízes, promotores. Mas o advogado, ele também tem uma função, o advogado e defensor público, ele tem uma função social muito importante, Juju, que é a função da argumentação. Eu fui fazer contação de histórias, eu sempre gostei de contar histórias, mas eu fui fazer para aprender técnicas de contação, para prender a atenção do integrante do judiciário nas audiências que eu estava. Porque se eu conto a vida da pessoa com as técnicas de contação de histórias, aquele juiz não vai olhar pro celular. Se eu olho pra cara dele, se eu falo, e aconteceu isso, então… Sim. E é outra parada. Então, na escrita é a mesma coisa. Você conta a história escrita. Se você contar muito bem aquela história, vai ter êxito. Verdade. Se aquelas pessoas lerem bem, vai ter êxito. Porque esses desembargadores acharam… Peraí, como é que ela diz que tem que tem a manobra de Cristelle, né? Que empurraram a barriga dela. Não tem no prontuário, mas o município também não nega. E aí, pro direito… É aquela história que encara consente. Fato não refutado, aí a gente fala mais bonito, fato não refutado, não combatido, é considerado verossímil. É verdade. Uhum. E eles não combateram. Por quê? E aí é que a gente ganha. Porque eles acreditam de verdade, piamente, que a manobra de Cristelle é necessária. Sim. E eles não escrevem porque o MPF, o Ministério Público Federal, já disse que não pode. É só por isso. Uhum. E aí a sentença é baseada nesses furos. Sim. O acórdão, no caso. É baseado nesses furos. Olha, fizeram uma pressão que é repudiada, não pode. Embora seja uma obrigação de meio, faltou essa técnica, Sim. porque já sabemos que não pode. É. E aí ela ganha uma Mas aí indenização ela- de dano moral por R$12 mil. Isso que eu ia te perguntar. Mas aí é pelo erro médico ou por violência obstétrica? Violência obstétrica. Os R$12 mil é muito pouco. Ele Não, ainda mas diz que está… A sentença diz que está dentro dos parâmetros. É, dentro do Mas, ordenamento gente, jurídico. era uma que hoje qualquer advogada, defensor pode dizer, temos um precedente. Temos. R$12 mil é muita coisa dentro de uma sociedade que a gente está vivendo É. para 2020. Esse acórdão foi ano passado. É muita coisa. Irado. Ter lá a expressão violência obstétrica é muita Que eles coisa. tentaram uma- retirar, né? Tentaram. Estão tentando ainda. Tá, claro. Estão ali. É uma vitória maravilhosa. Como estão 100%. tentando tirar a oportunidade da mulher escolher acompanhante, como estão tentando tirar… Gente, os ainda a- estão tentando tirar. Como estão tentando Tempo tirar os inteiro, amiga. abortos legais. Sim. O tempo todo. Surreal. Tem maternidade até hoje, aqui no Rio. Grupo de doulas, né? Aqui na Zona Sul, falei. Pública. Várias vezes, amiga. Várias vezes a gente recebe. Gente, maternidade tal. Pode entrar? Não pode entrar doula? Pode entrar doula? E, mano, era só ter uma plaquinha lá e acabou. É. Mas não. Tem até hoje. Enfim, aí então a gente fez essa questão de conhecer os direitos. Eu não tenho como provar, mas sonhar não custa nada, já dizia o samba, e eu sou sambista, então eu acho que essa cartilha já fez algum efeito, esse curso da PUC já fez algum efeito, no sentido de que já teve uma mulher que, mesmo não sabendo onde, exatamente como, ela conheceu algum tipo de direito dela a ponto de ligar para a polícia. A ponto de fazer um escândalo, sim, ficar descontrolada e de alguém entender que ela só pode ter ficado descontrolada naquele momento sublime porque aconteceu alguma coisa. Uhum. E fazer essa condenação. Já transitou em julgado, já está em fase de execução, porque o município não pagou voluntariamente, ela está executando esse valor. Sim. E conforme o tempo vai passando, esse valor é reajustado. Então, gente, temos uma enorme vitória dentro de um contexto de violência. Seja ela o nome que for, doméstica, já temos uma vitória sensacional. O que a gente precisa é trabalhar e divulgar essa vitória. E a gente, até hoje, a presidenta da associação tenta fazer a doulagem no ambiente carcerário, né? Já mudando de assunto, que senão são 35 programas ou mais.
Mas a E gente foi não um conseguiu. dos projetos que Um dos ficou projetos. pendente nessa um sua. dos produtos. Um dos que a gente produtos chama, que ficou dentro pendente do nessa projeto. capacitação, nessa. A gente fez a capacitação Doula de todo que- mundo, falando sobre isso, sobre a CAP 5.1. Eu fiz ligada ao direito, outras mulheres fizeram ligadas outras doulas fizeram ligadas à doulagem. Fomos muito bem recebidos pela CAP 5.1, capacitamos doulas, e na hora que nós fizemos uma reunião com uma das maternidades na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em Bangu, e a justificativa que a gente teve é que há uma necessidade delas parirem algemadas, porque uma vez Surreal. uma Gatilho. mulher simulou que estava em trabalho de parto, acreditaram, levaram para essa maternidade, e o companheiro dela, que era dono do morro, né? Tô reproduzindo o que falaram, chegou no hospital e resgatou aquela mulher. Então, o justo Então paga vamos pelo tratar pegador. todos que nem todo bicho, porque uma única vez uma pessoa teve um plano mirabolante e fez que isso. não sai no jornal. É. Porque eu sou dessas, como eu procurei eu procuro, né? Porque eu sou curiosa, isso é verdade, eu sou curiosa. E é muito doido, né, Jana? Porque até hoje, tipo, por exemplo, eu fui operada há 4 anos atrás e eu fui amarrada. Sim, até hoje é amarrada. Todo Então, mundo é assim, amarrado. amarrada, É isso que eu tô cesariana. falando, amiga. É. Cesárea, tipo assim, era uma. Gente. Tipo uma mesinha pro braço. Aí fecham com velcro E vem cá, e amarra pra quê? Pra não se mexer? pra eu não botar a mão. no campo, porque tem que ficar estéril. Você não pode. Mas você tá anestesiada. Exatamente. Mas eles amarram. Por quê? Porque tem anestesia que não pega, de repente. mas- Essa mulher pode, né? Se vocês jogarem no YouTube, né, isso não é específico de cesariana. Muitas mulheres são Não, amarradas no parto normal. é. Então, veja bem. Olha a violência que eu tô falando, de gênero. Não é porque ela está presa. Uhum. Todas nós somos amarradas. A mulher era amarrada pela própria natureza. Entende isso? Sim. Porque que não é uma violência obstétrica. É uma violência Sim. que vai acontecer em lugares diferentes. E aí a gente foi lá, eles contaram isso, a gente apresentou o projeto. Nessa maternidade que atende o que presídio atende feminino. o presídio feminino. É uma maternidade que atende também o presídio. Sim. E aí conseguimos firmar o termo com a Defensoria Pública, começamos a elaboração da cartilha, e no mesmo período fizemos um termo de colaboração técnica com a CEAP, que toma conta do sistema prisional no Rio de Janeiro. Estávamos no governo anterior. Sérgio Cabral, depois a confusão toda, Pezão. Protocolamos, marcamos um dia para reunião, da mesma forma que fizemos com a Defensoria. Houve uma chuva torrencial no Rio de Janeiro, eu consegui chegar, as outras companheiras não conseguiram chegar, reagendamos, reagenda, eleição. Agora é melhor esperar, porque vai ter eleição, ganha Wilson Witzel. Que quer mirar nas cabecinhas. Nunca mais conseguimos. Uma pessoa que quer mirar nas cabecinhas não vai querer dignidade. Nunca mais conseguimos. Nem marcar reunião. E agora tá o sub. E tivemos. Isso, o sub. O sub. E tivemos que justificar, né? Porque a gente Pois deu é, dinheiro porque vocês para ganharam isso, né? financiamento. Para isso, justificar para os fundos. E até hoje a gente tenta Mas aí vocês estão fazer. pendentes. Pode acontecer ainda, tá? A gente tá tentando, né? A gente tá tentando. Então, se a gente tivesse que encerrar o programa com como a gente pode se mobilizar para que isso aconteça? O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Por Olha, a exemplo? gente já conseguiu pessoas que trabalham lá e falaram: ó, não adianta, sentaram em cima, né? Com a expressão que a gente usa no direito. Sentaram em cima. Eu não sei. O que a gente tem feito, né? Falar. Eu trouxe aqui a cartilha para vocês conhecerem o trabalho. Hoje tem pessoas que conseguem fazer algumas ações no presídio, já conseguem fazer chá de bênçãos, mas acompanhar efetivamente, não. Porque existe também toda uma... Sabe a lei Jim Crow dos Estados Unidos? Que você faz um projeto para encarcerar mesmo a população preta, para matar a população preta. E aí acabou que a pandemia foi ajudando, tudo foi ajudando, né? Essas pessoas. Sim. A você alijar. Então, o que a gente pode fazer, eu acho que é tentar um pouco se libertar. Eu vou dizer o tentar não fazer. Eu vejo muito
uma expressão que eu li na internet que eu gostei muito, hashtag de sofá, né? Hoje a hashtag não dá mais para levantar só a hashtag. A gente precisa escrever projetos, a gente precisa. E eu fui fazer mestrado justamente por isso, embora seja muito dolorido. Eu sempre me perguntava assim, por que as pessoas não negras conseguem mestrado, doutorado e as negras não? Não é só uma questão de acessibilidade, é uma questão de dor. É muito ruim você ler a sua história ali. Uhum. Tem dias que eu falo para minha orientadora, eu não consigo mais produzir porque eu só tenho vontade de chorar, eu tô prostrada. Caramba, isso é um projeto. Quando você olha a história do nascimento dos hospitais, quando você olha que no fundo, as doulas eram pessoas pretas e indígenas, quando você percebe, como eu estou percebendo agora, que no fundo, a humanização do parto não cabe para nós negras. Porque a gente nunca deixou de sair desse... Porque o que é o ideário, né, da humanização? O que vocês falam? A volta ao natural, não é isso? Uhum. Sair da medicalização. Mas eu saí do natural. Não. Toda vez que alguém fala, você quer parir igual Índia. A Índia não sai do natural. Você quer parir igual pobre. Pobre lei é preta, né? Sim. Em sua maioria. Então, pra gente não teve. Pra gente não teve nem medicalização. Sim. O que o feminismo branco passou pedindo humanização, pedindo igual medicalização. pedir pra trabalhar, né? Que as mulheres pretas sempre trabalharam a vida inteira. Nossa, sabe qual era o sonho de toda mulher preta? Isso tem até um seriado na Netflix que fala Coisa Mais Linda, uma coisa assim. A personagem preta fala isso, assim. Eu queria muito ter uma penteadeira. Eu queria muito poder sentar, desembaraçar meus cabelos crespos, que sejam ondulados, passar um batom, passar um perfume. Eu não tenho nem tempo para isso. Eu amarro um lenço na cabeça, boto um turbante, amarro meu cabelo, porque não dá tempo de embaraçar, e vou pra labuta. E vou tomar conta da casa de outra pessoa, do filho de outra pessoa, e que durante muito tempo nem trabalhava, né, Juju? Uhum. Que nem precisava da gente para isso. Enquanto meu filho tá ali à deriva. Então, quando a gente fala hoje de racismo obstétrico, não é algo novo, gente, porque racismo tá aí. É a mesma coisa da violência. É só o racismo que tá lá no cenário obstétrico, que tá na medicina. É chocante a porcentagem de mulheres, muito maior a porcentagem de mulheres pretas que sofrem violência obstétrica, né? Que não é isso, né? O que eu tô defendendo, eu tô questionando essa frase na minha dissertação. Mulheres, porque essa frase sempre me incomodou, desde a primeira vez que eu ouvi o movimento da humanização dizendo, ou através de cartazes, ou através de movimento social, mulheres sofrem violência obstétrica, mas as negras sofrem mais, ou qualquer denominação disso. Isso sempre me incomodou. Não é isso não, gente. Toda mulher sofre violência obstétrica. E eu? Eu não sou uma mulher? Vocês olham pra mim, eu sou uma mulher? Sim. Claro. Tem certeza? Por que eu tô perguntando tem certeza? Porque reflete com a frase que é reproduzida. Entendi. Toda mulher sofre violência obstétrica, mas... O mais é uma negação, né? O mais é uma negação, obviamente. As negras sofrem mais. Então, o que na verdade essa frase está dizendo é que eu não sou humana. Eu não sou uma mulher. Eu sou um animal hipersexualizado. Eu sou bicho. Sim. Eu sou uma pessoa que vou parir igual bicho. Eu sou uma pessoa que ano que vem tô lá de novo. Eu sou uma pessoa que só sirva para fazer trabalho pesado. Eu sou uma pessoa que eu não sou inteligente. Eu sou uma pessoa que eu não tenho direito a me amar como eu sou. O feminismo branco, né? E aí eu vou colocar dessa forma, tá, gente? Fala tanto que vocês têm que se amar como são, mulheres não pintando o cabelo, né? Nós temos uma amiga muito querida que é assim, doula, que não pinta o cabelo e tal. Mas muitas das feministas não querem que as mulheres negras tenham o cabelo que elas nasceram. Isso é um fato. Muita mulher feminista de esquerda, isso é um fato. Uhum. Dentro do próprio movimento eu vi, mas eu gostava do seu cabelo antes. Eu falei, Antes do que alisado. Mas homem não gosta de cabelo comprido. Tudo bem, isso é um clássico para todas nós. Uhum. De você sentar na audiência, ou de... Pô, eu me formei em 1994, eu me formei em 1995, acabei em 94, me formei em 95. Todas as vezes que eu fui ao fórum, me formei em 95 e passei na UAB em 95. Todas as vezes que eu fui ao fórum,
perguntavam, filhinha! E era a mesma entonação para todas as pessoas, é impressionante isso. Filhinha, você tem carteira de estagiária? Aí eu, não. Porque eu não tinha minha mais, né? Então eu não vou te atender, não. Eu falei assim, mas serve... Aí da última vez, mas serve essa? E a pessoa ficar olhando, tirar do plástico, porque era igual cédula de identidade, hoje é igual um cartão de crédito, pra ver se era falsa. Que gente nojenta. E óbvio que na hora do nascimento, em que você coloca um pijama, não importa se eu tenho diploma, se eu tenho OAB, porque a equipe que chegar, ainda que seja na particular, porque nós temos uma colega preta que pagou equipe, pagou doula, teve na maternidade mais rica do Rio de Janeiro e sofreu racismo religioso, porque ela estava com as guias dela. A equipe? Do hospital. Deixaram ela no chão, gelado, do centro cirúrgico dessa maternidade. Sem nada. E estou dizendo isso porque é o relato de parto dela, tá? Sim. Tá no Instagram. Não está público, mas quem é do movimento vai saber. E ela diz, e eu fui conversar com ela, e ela disse que a equipe não pôde fazer nada. E é provável que não tenha podido. Uhum. Porque existe uma instituição. Entendeu? Existe uma instituição ali que essa equipe também pode proibir, pode ser proibida de estar lá, pode deixar de ganhar o ganha-pão. Então você fica amarrada. Então, veja bem, não basta ser preta, não basta ter diploma, porque essa pessoa tem, não basta ter dinheiro, não basta pagar uma equipe, não basta ser... Não basta. Então, por isso que não é que sofre mais. Essa mulher, ela sofre violência obstétrica, essa negra, sofre violência obstétrica igual toda mulher e racismo. Uhum. E racismo. Então, ela não sofre mais. Sim. E racismo. Porque se a gente falar mais... São dois crimes diferentes. Advérbio, que vai vir uma outra... E aí, por isso eu amo o português. Pra eu poder explicar. Olha o que você tá falando. Porque a gente fala pra criança... O português é ótimo. Eu amo. Amo a língua portuguesa, porque eu posso usar ela a meu favor. É isso. Não é que eu amo, né? Eu amo a língua portuguesa no sentido da língua portuguesa. Sim. E como ela quer dizer... Muito! Sobre o que a gente tá como tá dentro do ato falho psicanalítico. Uhum. Porque o mais tá ali. A gente tá reproduzindo racismo. Sim. Porque o que a gente fala pra qualquer pessoa? Olha, eu gostei muito do que você fez, mas... Aí a gente diz assim, tudo que tá antes do mais você esquece. A informação principal é o depois do mais. Então a informação mais sofre mais. Não é ser humano. E foi isso que aconteceu no movimento sufragista. Uhum. O movimento sufragista, quando surgiu o Proof e todas as outras mulheres negras queriam votar também, disseram assim, não. Se botar raça aí nesse meio não vai dar certo não. Vamos falar aqui. E tanto que surgiu no Proof falando, vem cá, não sou eu uma mulher? Eu não pari, eu não carreguei, eu não tenho braços fortes. E hoje, no movimento da humanização, continua se fazendo a mesma coisa. Nós estamos à parte. Uhum. Por conta dessa frase. E aí, como é que as doulas negras fazem? Que agora temos muitas. Que é isso que eu estou estudando. Como é que as doulas fazem? Você acha... Você já teve a oportunidade de atender uma mulher negra? Porque o que a maioria das doulas brancas falam pra mim, principalmente quando eu estou professora, eu tô apavorada, porque eu tô com uma cliente negra. E se ela sofrer racismo? E se não sei o quê? E se não sei o que lá? Vocês estão se preparando para atender essas mulheres? Porque vocês querem que ela tenha acesso. Isso eu entendi. Sim. Mas vocês estão preparadas? Vocês estão psiquicamente preparadas? Vocês sabem quais os arranjos de prática de cuidado vocês farão para essa pessoa que vocês estão dizendo que sofre mais, vocês sabem que sofre mais, mas que vocês estão negando que é um racismo, ainda que inconsciente, porque existe. Você sabe o movimento que nós estamos fazendo de cidadania insurgente, que isso é um termo utilizado na academia, para que a gente possa ser bem atendida? E quais são essas práticas? Eu já tive a oportunidade de atender como doula, numa maternidade do SUS, uma outra mulher doula, negra,
com o marido negro, eu, a doula dela negra, ela enquanto parturiente, e o marido negro. Você sabe o que eu passei a minha gestação inteira pensando? Era o que ia acontecer para além da violência obstétrica. Porque o ambiente está escurecido. O que será que vai acontecer? O que eu vou fazer? Se for, quando ela tirar a roupa dela e botar aquela camisola, era no meio da pandemia, a gente estava entrando com o EPI. Quando eu colocar o EPI, só vão ver cor. O que vai acontecer conosco? Em momento algum, no fundo, eu e ela falamos de violência mesmo. Eu e ela, a gente só falava de racismo. Porque para nós, horrível o que eu vou falar, mas violência, a minha bisavó já passou e teve que ficar com o opressor. Todas as minhas ancestrais, as mulheres negras para ir para a lavoura, assim que pariam, elas não tinham resguardo, não tinham puerpério, não tinham descanso. Para elas ficarem junto com os bebês, existia um lugar afastado da lavoura que elas tinham que colocar os bebês ali enfileirados. Nós somos consultoras de amamentação. Peito empedrava, dava mastite, sangrava. E se elas fugiam para amamentar aquele bebê que estava se esgoelando, elas eram torturadas. Isso acontece até hoje. Por quê? Além da violência obstétrica, nos acham tão animalizadas que nós merecemos sofrer mais. Só pela nossa cor. Sinto muito, Jana. Então, eu tô questionando essa frase porque essa frase é muito dolorosa. Tá todo mundo reproduzindo que a gente sofre mais. Eu sou filha de violência obstétrica e de racismo obstétrico. Para escrever meu projeto, eu entrevistei minha mãe. E eu acho que foi de uma coragem muito grande ela falar e eu ouvi qual foi a relação do nosso casamento, do nosso parto. Minha mãe fez uma cruz na parede, jurando que nunca mais ia ter filho, pelo que ela passou. A minha mãe ficou 3 dias sem me ver. Sem notícia. Sem saber o que tinha acontecido. Ela saiu, operada, em busca de mim, sem saber onde eu estava pela maternidade. Aí que me levaram. Ela tinha certeza que eu tinha morrido. Deram anestesia geral para ela. E antes dela apagar, a enfermeira deu um toque nela e disse: olha, sua bebê é cabeluda. Ela falou: como é que você sabe? Eu tô sentindo. E eu era muito cabeluda. Mas foi parto. Foi parto. Cesárea. Foi cesárea. Depois dela ficar do dia 6, eu nasci no dia 7 de junho. Ela se internou do dia 5, ficou sozinha. Gritava. O médico abria: por que você tá gritando? Até a hora que ela parou de sentir dor. Mas ela não sabe se ela parou de sentir dor porque ia entrar na fase ativa, se foi parada de progressão. O fato é que a gente sabe. Se fez um toque e viu que eu era cabeluda e eu era mesmo, é porque... Tava no momento... Sabe onde é a cesariana da minha mãe? Lá embaixo. Não, daqui até aqui. Porque quando o bebê já tá muito embaixo, Encaixado. tem que... Tava nascendo. O médico disse que era porque ela era gorda. E tinha muito sítio. Tinha muito tecido adiposo. E a minha mãe, na gravação, ela só fala assim: mas eu não era gorda. Eu não era gorda. Eu não tinha passagem. Mas gorda eu não era. Tempos depois, ela voltou no mesmo médico. E ele perguntou: quem fez essa merda aí?
Quem fez isso na senhora? Essa cirurgia tá mal feita? E ela, foi o senhor. Ele disse, erros acontecem. Então não era porque o bebê era virado. Ele cortou ela igual um bicho. Pior que um bicho. Porque nem com bicho se faz isso. E essa é a minha história. História de muitas. E hoje, na análise, eu me pergunto, por que será que eu não tive filho até hoje mesmo? Embora tenha engravidado, mas por que será? Será que é por saber que mesmo eu sendo advogada, mesmo tendo escrito uma cartilha, mesmo sendo conhecida, mesmo sendo convidada por vocês, na hora que eu chegar lá, meu cabelo é que vai contar. Todas as mulheres que eu acompanhei negras, que tiveram bebês negros, nenhum recebeu elogio. Nenhum. Ninguém elogia um bebê negro. Eu nunca vi. O branco pode ter cara de joelho, pode ser feio. Sempre vai ter elogio. Que gracinha. Pode não dizer que é bonito, mas eu tô falando de elogio. Eu não tô falando de... Que lindo. Não. Vai ter uma gracinha. Olha o pezinho. Por mais que o bebê seja horroroso. O bebê negro não recebeu elogio nenhum dos que eu vi. Nenhuma das mulheres que eu atendi que eram negras foram encaminhadas para um programa de controle de natalidade. Ninguém foi no dia seguinte perguntar para ela, seja adolescente, tivesse 11, 15, sei lá, um filho, você quer ter outro? Vou te encaminhar para o programa de controle, você quer fazer uma ligadura de trompas, quer tomar pílula, quer botar um DIU, o que você quer fazer? Não. Todo mundo, a maioria esmagadora, afirma inexplicavelmente que aquela pessoa voltará no ano seguinte. Ninguém se faz a reflexão ou a pergunta ao contrário. Se você acha condenável que aquela pessoa voltará no ano seguinte com mais um filho porque está gritando, eu não estou defendendo esterilização compulsória, mas faça o contrário. Depois de parir, no alojamento conjunto, vá uma assistente social, um serviço social, uma enfermeira obstétrica, perguntar para ela, você quer voltar ano que vem? Ou encaminha. Olha, eu vou te encaminhar para você conversar, para você saber quais são os métodos contraceptivos, e aí depois você decide o que você quer. Não se faz isso. Então, a gente está ainda num lugar muito distante de humanizar, porque ainda há uma reprodução indigna, desrespeitosa, cruel, perversa, de que a gente sofre mais. E sempre fica nessa hashtag de sofá. Quando me convidam para falar, não me convidam para falar sobre o racismo, me convidam para falar sobre a violência obstétrica em mulheres negras, e não é isso. E aí eu que tenho que levar, que tenho que falar. Não é o que eu estou reivindicando, racismo. Não dá para negar mais, gente. Sim. Eu tô cansada. E outra, eu também tô cansada de ensinar. Tem livro, tem internet, tem canais. Eu tô cansada de ensinar. Parece que as pessoas acham que ser antirracista é convidar uma preta para falar. De graça. Eu passei por uma experiência, assim, como professora, muito estranha. Eu dei aula num curso privado
essa mulher branca, feminista, de esquerda, me elogiou muito, muito, muito. Não era falso, eram elogios sobre mim mesmo. E também da área jurídica, mas ela tinha trancado a faculdade porque disse que não era para ela, e ela disse que eu a convenci de que havia formas de trabalhar com o direito, com o feminismo, porque eu tinha provado isso na aula. Por isso eu acho que foi muito justo, porque isso sou muito eu. E ela tinha voltado para a faculdade e que era por minha causa. Eu tinha conseguido fazer com que ela voltasse, embora o direito fosse assim, assado, ela tentar pegar o diploma dela, pegar a carteira da OAB e mudar o sistema, ou tentar mudá-lo. Mas ela queria que eu desse a ela, ela não usou, não lembro o verbo que ela usou, mas o tema para ela escrever a monografia. Cara, eu sou professora, eu sou mestranda, eu oriento trabalhos de conclusão de curso, isso é meu trabalho. Sim. E aí eu disse para ela que era para ela, como eu estava mestranda e a gente tem que ter o currículo ativo, que era para ela ver então com a orientadora dela, para que eu fosse co-orientadora. Porque, inclusive, uma aluna lá da Escola Politécnica, faz arquitetura, já se formou na FAO, o projeto dela era fazer uma casa de parto federal, aliada à maternidade, ao Hospital de Bom Sucesso. Ela já tinha encontrado o terreno, ela, professora e tal, e a professora me convidou para eu participar da banca. E aí era meu currículo, eu não fui remunerada, mas como eu estou mestranda, eu fiz essa proposta. Ela falou que ia ver, passou um tempo, ela me abordou novamente, dizendo que só queria um tema. E aí eu falei que eu podia dar, mas que havia uma tabela no Sebrae para orientação extra Sim. curricular, e ela nunca mais falou comigo. Típico, né? E, gente, isso é racismo, tá? E isso é algo, ainda que inconsciente, de que a pessoa preta pode dar o seu talento sem remuneração. Sim. Porque a escravização de pessoas pretas foi isso. A gente não era... Primeiro, a gente também não estava pedindo lá, por favor, me levem daqui, porque aqui é ruim, como o presidente de vocês disseram, porque não é meu, nem... Né? Estava sendo sequestrado. Né? Não foi isso, a gente estava sendo sequestrado. O continente africano já tinha pirâmide, que até hoje ninguém sabe como faz. Já tinha embalsamamento de múmia, que ninguém sabe como é. Já tinha sarcófago, que ninguém sabe como é. Já tinha olarias. Tudo fomos nós que criamos. No Museu Afro-Brasil, em São Paulo, tem uma exposição chamada Coisas de Preto. E quando eu fui lá, eu passei mal, literalmente. Porque eu não sabia que o martelo é coisa de preto. A peneira é coisa de preto. A tábua de passar roupa de madeira, que tem na casa da gente, não é assim, a de madeira. Eu tenho uma de madeira em casa, idêntica. Foi criada por nós, desenvolvida por nós. Para poder passar aquelas vestimentas absurdas que os europeus usavam e nós não. A escada da Pedra do Sal foi esculpida por nós. Então, nós somos inteligentes. Mas como diz no filme do Luiz Gama, se tem um trabalho difícil, dê para um negro ou uma negra fazer, né? Sem remuneração, explorando. Então, por favor, assim, se você não quer ser racista, se você não quer ser chamado de racista, porque racismo, gente, não é xingar o outro de macaco. As pessoas falam assim, um absurdo, injúria racial e racismo. Eu tenho um entendimento um pouco diferente, eu tô falando do meu lugar de mulher preta. Porque quando você fala de injúria racial, é você xingar o outro. Então tem que parar do bullying. Xingar o outro por conta da cor dele. Então você pegar a etnia dele e xingar. Ou equiparar a um animal, ou equiparar a alguma coisa. O racismo é muito além disso. É quando você pega todo um conjunto de pessoas e constrói frases para esse conjunto de pessoas, como essa que eu dei o exemplo,
e coloca para ela só pelo simples fato de ser negra. Porque se não fosse racismo, você dizia, toda mulher sofre violência obstétrica, ponto. Ou, gente, toda mulher sofre... Peraí, por que a negra sofre mais? Por que... Por causa do racismo institucional. Ninguém faz essa pergunta. E ninguém faz inconsciente, mas é propositalmente, porque esse racismo estrutural está muito impregnado em todos nós. Em todos nós. Então, quando a gente vai refletir sobre esses trabalhos, sobre vem aqui dar uma palestra, ou sobre esses elogios, você é maravilhosa, você é isso, você é incrível, você não sei o que... E eu paro para pensar assim, caraca, se meritocracia existisse mesmo, se o racismo não existisse, era pra eu estar bombada, Verônica. Sim, era pra eu ter zilhões de seguidores. Eu tô sendo Pretensiosa, arrogante, não. tendenciosa. Pretensiosa, nem um Pretensiosa. pouco. Acho Era que não. pra eu ter um imóvel, era pra eu ter carro, Sim. como fruto da minha inteligência, como Sim. fruto do meu esforço, como fruto do meu trabalho. Se dependesse apenas do seu mérito, né, que é o que as isso. pessoas repetem por aí. Ah, essa coisa de cota, mimimi, só trabalho. Já era pra eu ter. Eu nunca atendi, eu sou doula desde 2017. Eu nunca atendi em rede privada. Essa cliente nunca chegou pra mim. Outras negras atenderam? Sim. Mas eu tô falando de mim, das pessoas que elogiam. Eu sou formadora, eu sou advogada, eu conto história, eu leciono na Fiocruz, eu leciono no Coletivo Gesta, eu palestro na Fadinha, que agora tá suspenso. Como? O que acontece? As pessoas me chamam pra palestrar, eu sou mestranda, eu falo bem. O que acontece? Eu sou colonizada, ainda que eu coloque uma estampa afro, porque a minha profissão é assim. O que acontece? Por que eu não trabalho nos melhores escritórios? Assim? Isso é racismo. Sim. É quando você olha aquela pessoa é maravilhosa, e você não entende por que ela não tá no patamar. E você olha a outra, ela é bombada, eu tô falando dentro da minha carreira, advogada bombada, que tem bombada, e você olha pra ela, nossa, mas ela falando não chega aos pés da Janaína. Nossa, mas o conteúdo que ela dá não é o mesmo que a Janaína dá. E por que ela tá ganhando dinheiro e eu tô dando conteúdo? Eu amo. Pra mim, conhecimento, isso é uma bandeira minha, há de ser circulado. Mas o que eu pedi pra essa pessoa foi absurdo? Não, imagina. E aí eu falei assim, e uma das coisas que eu comentei, eu falei assim, mas como é que vai ser isso? Eu vou pegar uma ideia minha, vou dar pra você e vai ficar só o seu nome? Sim. Bem louco. A pessoa nunca mais falou comigo. Isso é racismo. É muito pior do que ser xingada. Essa pessoa não me xingou, ela não falou palavrão, ela me chamou de macaca. Quando eu fui, falando em macaca, quando eu fui promovida à coordenação interina, a pessoa tirou uma licença, a coordenadora, me colocaram vários avisos. Alunos, a partir de tal data, qualquer problema acadêmico, pedagógico, fale com a professora Janaína, tarará. Em todos os cartazes estava escrito essa macaca, porque essa macaca, todos. As pessoas escreveram. Alunos da faculdade? Sim, sei lá. Pode ter sido qualquer pessoa. Funcionários. Todos os cartazes. Isso foi injúria? Não. Porque uma pessoa... Por que ela? Por que uma pessoa como ela? Por que com essas características? Porque eu tenho certeza, e mais, quando eu fiz o meu trabalho, eu fui acusada de dar um golpe de Estado na pessoa que tinha saído de licença. E eu fui demitida deste lugar. Como assim? Você queria roubar o lugar dela, é isso? Porque você Eu fez não- bem feito?
Eu fiz para convencer os alunos que eu era melhor para tirá-la. Uhum. E não porque eu trabalhei. Eu atendi, eu trabalhei. E a tentativa foi me demitir com justa causa. Gente, é muito surreal. É muito surreal. Em outra, isso foi numa instituição. Na outra instituição, aí foram alunos, mas eu não sei se foi ideia só de um aluno. Até hoje, eu não tenho como provar. É aquilo que eu falo de quando a gente fica fazendo conjecturas. Uhum. Mas ele abriu um processo administrativo contra mim, um aluno, colheu assinaturas de vários alunos, depois vários alunos me procuraram, dizendo que ele trocou, porque abaixo-assinado tem a página da reivindicação, e conforme vai assinando, Uhum. você não está atrelado àquilo. Então, alguns alunos falaram, professora, a gente assinou algo que não era aquilo que foi protocolado. Mostraram um papel pra gente, a gente assinou, colheram X assinaturas, e o papel que foi. A reivindicação era outra coisa, a gente não leu aquilo. De tudo que falaram, o que eu não consigo esquecer é que estava escrito que tudo que eu fazia, eu fundei, junto com uma outra colega, Andréa Freitas, que foi, inclusive, a pessoa que me falou doula a primeira vez. Ela é antropóloga. Nós, juntas, fizemos chás literários, porque aquelas pessoas não sabiam muita coisa. Montamos coral, porque tinha um maestro da Vila Lobos que não conseguiu, por conta da arte no Brasil, viver daquilo. Então, montamos um coral. Fiz cine debate, passava o mordomo da Casa Branca, óbvio que eram questões raciais, mordomo da Casa Branca, o grande debate, escritores da liberdade, falávamos sobre Los Angeles e tudo ligado à oratória do direito, como que você usava a palavra para defender. E entre várias outras coisas que a gente montou pedagogicamente. E o que eu não esqueço é que ele escreveu que tudo isso que eu fazia não era para o aluno, era para mera promoção pessoal. É impressionante, cara. É impressionante. E não tem como eu achar que não era racismo. Um colega pegou uma prova minha e aí eu usava memes na prova. Pegava memes do Facebook. Caraca, isso aqui é ótimo para matéria. Então tinha um meme no Facebook à época que era a música do Renato Russo. Então tinha uma criança arrumada, assim, eram como se fossem quadrinhos, né? Uma criança arrumada e tava assim. Era uma música do Renato Russo, aquela Pais e Filhos. Então tinha um quadrinho, sou criança como você, o que você vai ser quando você crescer. Aí tinha o pai cometendo erros e tal. Então eu dava aula de direito de família, usei esse meme. E aí o coordenador me chamou e falou assim, pra que você fez esse tipo de prova? Você botava assim, ó, o que é direito de família? Eles iam lá e respondiam. Pra que você fez uma prova? Você teve um trabalho danado, esse povo não quer aprender, não. Assim, mas eu quero ensinar. Nossa, que bizarro isso. Eu quero ensinar. Se aquela turma inteira não quiser aprender, é problema dela. Eu quero ensinar. Eu não vou fazer uma prova dessa. Inclusive, eu levei pro fulano, porque ele acabou de passar no concurso para delegado, e eu levei sua prova para pedir a opinião dele. E ele falou, nossa, e aí eu tirei o seu nome, tirei o cabeçalho. E aí ele falou assim, essa prova é genial, é maravilhosa, quem foi, não sei o quê. E aí quando eu falei que era você, ele se surpreendeu e falou assim, agora eu tô entendendo os rumores, por que estão falando tanto dela, ela é um gênio. E eu fui demitida. Quer dizer, eu não aguentei ficar. Eu desenvolvi uma síndrome de burnout e não consegui ficar. Comecei a dizer que eu não ia fazer A ou B coisas, porque eu realmente não conseguia, e fui demitida. Então, é muito difícil ser negra em qualquer lugar do mundo, tá? Não é só no Brasil. E com esse mito da democracia racial, fica mais difícil ainda, porque essas frases e falar sobre isso adoece.
Eu tô na academia, eu quero botar a pauta negra, eu quero racializar a pauta negra. Eu encontrei uma orientadora que bancou, que me orienta, mas eu tô doente, assim. E o analista falou, Janaína, assim, é porque você é diferente de uma pessoa que tá indignada. Você tá falando da Sim. sua vida, do da seu sua dor, nascimento, da da sua dor. Só que aí eu quero fechar com isso, que é o movimento da humanização, que é a violência obstétrica, que é o tema que a gente veio. Toda mulher que vem para o movimento feminista, para o movimento da humanização, ela vem pela sua dor, certo? Você tem a sua questão do parto, eu vi a audiência pública, eu estava lá, foi lá que a gente se conheceu. Eu conheço a sua doula, eu sou backup dela, eu sou diretora, eu sei da sua dor. E vocês usam a dor de vocês para militar, para movimentar. O Senta Direito, Garota, é isso. Uhum. Por que quando nós, negras e negros, usamos essa nossa dor para falar, para nos sustentar, para almejar qualquer desejo que a gente tenha, por que a gente não pode? Por que a academia virou as costas pra gente tantas vezes? Por que não pode ter um título ligado a mim e não... Que botar mulheres negras já foi um ganho, né? Violência obstétrica, mulheres negras foi um ganho. Mas quando juntou violência obstétrica em mulheres negras, eu não sou mulher. Porque bastava. Violência obstétrica contra mulheres sob a perspectiva racial. Aí, beleza. Em razão do racismo, ou mais racismo. Faremos uma mesa sobre violência obstétrica de mulheres, onde terá Juju com cabelo preto, Verônica com cabelo branco, fulana loura, fulana indígena, ciclana ruiva e a Janaína negra. Por quê? Vocês já viram isso? Não tem. Por que separam? Convenção, congresso é violência obstétrica e racismo. Quando falam de racismo, é violência obstétrica e racismo. Então, eu não tô maluca questionando a frase, né? Não. Inclusive, eu comecei esse programa falando, né? Vamos falar Por que inconsciente? de violência obstétrica. Acho que é assim... Acho que igual perna longa, né? Por hoje é só, pessoal. Acho que foi... Eu acho que terminar com essa reflexão é muito melhor. Reflitam. Pensem antes de reproduzir, porque eu tô escrevendo sobre isso. Isso não é legal. Nós somos mulheres. Eu sou mulher. Eu só tenho cabelo crespo e uma pele negra. Que até acho que vocês têm inveja. Mas acho que é isso. É isso. Tudo isso é por todas aquelas que vieram antes de mim, sejam da minha árvore genealógica ou não, pelas que estão aqui e pelas que ainda virão. Muito obrigada pelo convite. Gratitude. Obrigada a você por estar aqui, por se expor aqui com a sua dor e dividir com a gente, pra gente aprender um pouquinho. Senta direito, garota.